Olá pessoal, me chamo Thiago Camelo, aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Estou cursando o 4º semestre. Hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto que é visto logo no início do primeiro ano do ensino médio, né? E serve como base para o restante das disciplinas que irão ser cursadas no ensino médio, né? Dos conteúdos que irão ser vistos, na verdade, no restante do ensino médio, na disciplina de matemática, claro. E também serve como base para muitos dos assuntos do ensino superior, certo? E esse assunto que eu estou falando, que eu vou falar para vocês um pouco, é conjuntos. Nós veremos a definição formal de conjuntos, né? Algumas definições, algumas propriedades de conjuntos, alguns exemplos, ok? Então é isso, espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, a noção de conjuntos pode ser entendida como sendo uma coleção de objetos que atendem a uma determinada propriedade, certo, pessoal? Ou seja, um conjunto é uma coleção de objetos que gozam de uma certa propriedade, tá? Então, para que objetos pertençam a um determinado conjunto, é necessário que todos esses objetos tenham uma propriedade comum, tudo certo? Nós devemos frisar também que toda a matemática atual, se você parar para prestar atenção, utiliza a linguagem de conjuntos, né? Então a linguagem de conjuntos é a mais simples, é a mais fundamental, mas sem sombra de dúvidas uma das mais importantes que nós temos. Um exemplo de conjunto seria o conjunto dos meses do ano, dos números pares, das letras do alfabeto grego, tá? Então nós temos conjuntos que gozam de uma certa propriedade, tudo bem? Quando nós pensamos em conjunto, a ideia que vem de imediato na nossa imaginação é a ideia de pluralidade, de multiplicidade, mas nós devemos ter sempre em mente que um conjunto é uma coleção de objetos que atendem a uma determinada propriedade. E essa propriedade pode fazer com que a ideia de pluralidade e multiplicidade vá se por água abaixo, certo? Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais maiores que 1 e menores que 3. Ou seja, nós temos aí um conjunto formado por um único elemento, tá? Nós vamos ver mais adiante que esse conjunto recebe um nome especial. O conjunto dos números naturais menores que 0, né? Ou seja, para que um elemento, para que um objeto pertença a esse conjunto, é necessário que ele seja natural e menor que 0. Ou seja, nós temos um conjunto formado por nenhum elemento. Nós veremos mais adiante que esse conjunto também recebe um nome especial. Esses dois conjuntos recebem nomes especiais, tá? E aí, pessoal, para representar um conjunto simbolicamente, nós utilizamos letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Por exemplo, A, B, C. E os elementos, que são os nomes que nós damos aos objetos e os conjuntos, nós representamos por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Azinho, Bzinho. Exemplo, o conjunto dado no exemplo acima, se for dito A, o conjunto formado pelo único elemento, 2, nós dizemos que A é o conjunto cujo elemento único é o 2. Tá? E nós usamos essas chaves para guardar os objetos. E nós temos alguns tipos especiais de conjuntos, como por exemplo o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que não tem qualquer elemento, não tem nenhum elemento. Tá? Um exemplo seria o conjunto dos números naturais maiores que 5 e menores que 6. Né? Ou seja, é um conjunto que é necessário que os seus elementos sejam naturais e estejam entre 5 e 6. Não há nenhum número natural entre 5 e 6. Um outro exemplo seria o conjunto unitário. Na verdade, um outro tipo de conjunto, o conjunto unitário. É o conjunto que tem um único elemento. Muito simples. Por exemplo, o conjunto dos meses do ano entre janeiro e março. Ou seja, é um conjunto aí que você vai ter um único elemento, que vai ser fevereiro. Tá? Esse é um exemplo de conjunto unitário. Relação de pertinência. Quando é dado um elemento em um conjunto, a única pergunta que pode ser feita em relação a eles dois é se esse elemento pertence ou não ao conjunto dado. Se pertencer, nós dizemos então
que x pertence ao conjunto A. Tá? Esse E significa pertencer. Se não pertencer, nós passamos um traço oblíquo nesse E. Isso quer dizer que x não pertence ao conjunto A. Tudo bem? Assim como nós fazemos com os números, nós operamos com números, nós também podemos realizar certas operações entre conjuntos. Tá? Por exemplo, a reunião. Reunião significa gerar um novo conjunto, cujos elementos são todos os elementos de A ou de B, né? Dados os dois conjuntos A e B. Simbolicamente, nós dizemos que A união B, tá? Utilizando esse U para representar a união, vai ser o conjunto C de todos os elementos X, tais que X pertence a A ou X pertence a B. Não é I, é ou, tudo bem? Então, A união B é X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Um exemplo, A, 1, 2, 3 e B, 3 até 7, a união desses dois conjuntos, né, é o conjunto do 1 até o 7. Tá? O primeiro elemento é 1, você vai fazendo todos os naturais até chegar no 7. O elemento 3 aparece tanto no conjunto A quanto no conjunto B, mas na hora da união a gente representa ele apenas uma vez. Tá? Interseção. Também é você gerar um novo conjunto, né, cujos elementos são todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. A inter B seria se o aí é o contrário. Então seria o seguinte, o conjunto X, tal que X pertence a A e também X pertence a B. Tá certo? Um exemplo que nós poderíamos dar de interseção seria esse aqui. A é 1, 2, 3 e B é 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a interseção entre A e B é um conjunto unitário formado apenas pelo elemento 3, porque é o elemento comum tanto a A quanto também a B. Tá? Então, aí nós temos um exemplo de interseção. Diferença. A diferença entre os conjuntos A e B, simbolicamente, né, é A menos B. Ela consiste em você gerar um novo conjunto C, cujos elementos são todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Se você tomar como exemplo aí os conjuntos do exemplo anterior, A menos B são todos os elementos de A que não estão em B. Quem são? 1, 2 somente, né? Simbolicamente nós temos o seguinte, A menos B é X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Tá? Ou seja, são todos os elementos que estão em A e que não estão em B. Tá ok? Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Espero que tenha... Existem, na verdade, ainda algumas outras propriedades, algumas outras operações. E até mais. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Espero que eu tenha ajudado aí um pouco vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Como sempre, eu insisto, curtam, compartilhem, comentem com seus amigos. Tá? Se qualquer dúvida mesmo, pode postar lá nos comentários, a gente discute e assim a gente segue, tá ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.